Na aula passada, nós demos sequência aí à teoria, né, sobre os procedimentos estéticos da obra de Machado de Assis. Eu sei que foi um trecho um pouquinho pesado aí dos nossos estudos, né, em relação aos outros autores, mas é porque Machado realmente é um autor bastante singular e a gente precisa compreender mais a fundo, né, essa perspectiva crítica dele, até para poder entender melhor depois o que vem pela frente aí com a literatura do século XX, né, quando muitos desses procedimentos que o Machado utiliza aí na sua obra, nas suas obras, né, eles acabam sendo retomados, né, por diferentes autores, e essa visão crítica, né, da formação histórico-social do Brasil acaba sendo reatualizada, né, e revisitada por esses autores, tá? Eu vou compartilhar aqui, então, o nosso PowerPoint, os últimos slides. Deixa eu só abrir aqui a nossa janela. E aí eu quero, então, concluir esse aparato teórico, trazendo aí algumas indicações sobre os textos que vocês têm aí, né? Os trechos que eu separei das diversas obras do Machado de Assis, tá? Então, só para a gente retomar aqui o último slide, nós terminamos a aula falando a respeito da questão da política do favor, né? Que é algo que Machado vai trabalhar muito na sua obra, essa questão da relação que existe entre o branco pobre e o burguês abastado, né? Então, esse branco pobre, que estaria fora das relações econômicas, né, no sentido de ele está fora do universo do trabalho, já que a economia brasileira é basicamente de base escravocrata, né? Então, esse branco pobre ele precisa se ligar a essas famílias burguesas para tirar daí algum tipo de favor, né? Então, lá atrás, no Sargento de Milícias, nós vimos a questão da malandragem, né? O Leonardinho que ficava aí à margem dessa sociedade, desse universo do trabalho, né? Só que lá em Manuel Antônio de Almeida, nós ainda temos uma visão mais satírica dessas relações, né? Em Machado, a coisa é bem mais séria, muito mais dramática, né? No sentido de essas pessoas, né, esses pobres, esses agregados, eles estão condenados aí a viver da caridade desses patrões, né? Então, essa dupla relação, essa dupla a dependência, né, não só a dependência econômica, mas como também a dependência afetiva, psicológica, no sentido de eles devem favor e eles se acham obrigados a nunca discordar dessa família, né? Então, a questão dessa proteção ser vista como algo negativo, né? Que é algo que Machado traz aí muito bem trabalhado nas suas obras. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco, a hora que eu abrir aqui os nossos textos de apoio, tá? Mas vamos só então concluir. Um ponto importante aí que é centro da crítica de Machado de Assis sobre a sociedade brasileira é a questão do ritmo da nossa formação histórica, né? O que, em linhas gerais, nós definiríamos como modernização conservadora, né? O que é a modernização conservadora, né? É a ideia de que cada vez que o Brasil vai se transformar ou vai progredir, ele progride trazendo elementos da velha política, da velha cultura, da velha sociedade para o poder. Tá? Então, o que nós chamamos também de reposição do atraso. Né? Então, parece que as coisas vão mudar, mas quem está manipulando ali a situação? As pessoas ligadas à velha ordem. Né? Então, na questão da política, da economia, sempre essa ideia de que o Brasil conserva aí um núcleo patriarcal, conservador, muitas vezes retrógrado no poder. Onde que o Machado de Assis enxerga isso de forma concreta? Na questão da independência do Brasil, né, que é algo que provavelmente todos vocês já discutiram aí nas aulas de história. Né? Então, é uma independência
que mantém, na verdade, no trono, né, agora no Império, um trono imperial, o regente português. Né? Então, o Brasil se torna independente de Portugal, mas mantém a Casa Real Portuguesa no controle. Né? Então, é uma situação meio estranha, né? Essa da independência do Brasil. Mas não só isso. Né? Então, vamos lá. Né? De um lado, como fator aí de mudança, né, nós temos o rompimento com a metrópole, a unificação do país, né, a centralização do poder na corte, a criação de um imaginário nacional, vamos lembrar da literatura romântica, né, que é imediatamente posterior à independência, que vai fazer esse mapeamento cultural do Brasil, a própria questão das relações de diplomacia. Então, tudo isso mostra uma transformação que veio com a independência. Então, deixamos de ser colônia de Portugal, agora somos um império independente e trouxemos tudo isso como preocupação central aí para o poder administrativo. Porém, nós vamos pensar que nesse período pós-independência, ainda essa política e esses governantes mantêm muito do antigo regime. Então, a questão da conservação do latifúndio, né, a própria questão aí da escravidão, né, então a ideia de que a terra ela vai ser distribuída de acordo com os interesses da coroa, né, agora do imperador, a expansão do tráfico escravista. Vamos lembrar que o Brasil é o último país a abolir a escravidão aqui nas Américas, então também é algo que se arrasta aí ao longo do século XIX, a produção de bens voltadas para exportação e não para circulação interna, a questão da família de Bragança continuar no poder. Então, o Machado percebe que o Brasil tem um ritmo de desenvolvimento histórico muito peculiar, que é essa ideia, então, de uma modernização conservadora. Mudamos a cara do poder, mas muito dos antigos hábitos, das antigas figuras, né, que administravam, que estavam no poder, continuam aí mantendo o seu poder, as suas funções, os seus privilégios, tá? Isso aí, para nós hoje, que estamos em pleno século XXI, é algo que vai ser revisitado ao longo da nossa história do século XX. Tá? Nós vamos, além da independência do Brasil, nós vamos ter mais pelo menos duas outras modernizações conservadoras no que diz respeito ao nosso processo de evolução histórica. Se a gente pegar, por exemplo, a década de 30, quando o Brasil está se abrindo para as ideias globais, né, para aquele clima de globalização, deixa eu só permitir aqui a entrada do Igor, o que nós vamos ter? Getúlio Vargas dando um golpe. Né? Então, em 1937, Vargas toma o poder e implanta aí o chamado Estado Novo. Ou seja, o Brasil perde a possibilidade aí de tirar vantagens dessa situação progressista, liberal da globalização. Depois, a década de 60, o golpe cívico-militar, que tira o João Goulart do poder, e o que vem depois, uma ditadura de 20 anos. Então, percebam que a história do Brasil ela é marcada por essa sucessão de volta ao passado conservador. Então, somos independentes, mas mantivemos na coroa, no poder, a família portuguesa. 1937, o Brasil se abrindo para a globalização, vem Getúlio Vargas e dá um golpe de Estado. Década de 60, o influxo aí das ideias socialistas no Brasil, nós vamos ter um novo golpe que tira a questão da escolha de presidentes por 20 anos. Então, o Brasil é marcado por essa série de reposições de atraso, ou seja, de você se fechar para o progresso e voltar os olhos para práticas antigas. Tá? A própria questão da proclamação da República, quando a gente estuda mais a fundo, o que foi a proclamação da República, senão uma espécie de golpe também, sem a possibilidade de escolha imediata de presidentes. Então, no momento em que Machado está escrevendo,
ele vai lançar os seus olhos para a situação da independência do Brasil e vai enxergar exatamente isso. Olha, o ritmo de formação histórica do Brasil é marcado por essa volta, né, a um passado conservador. Então, essa modernização conservadora é você repor no poder esse atraso do antigo modelo. Tá? E isso, ao longo do século XX, como eu falei, vai se desdobrar em outros momentos históricos que também vão ser criticados e revisitados pela literatura. Tá? Tanto a questão da Era Vargas, depois quanto o período militar, nós temos obras críticas que mostram essa ideia de o Brasil deu um passo atrás em cada um desses momentos, ou seja, ele se fechou dentro de um conservadorismo, e aí perdeu a possibilidade de progresso. Tá? Bom, mas então o nosso ponto aqui é a independência. Tá? E aí, só pegando então a questão já falamos bastante dessa questão da formação, né, não só da formação da literatura, mas da formação da sociedade brasileira, o Machado vai ter em mente cada um desses pontos. Então ele vai pensar em questão de matéria, a economia, né, então o capitalismo versus a escravidão, que vai ser um ponto-chave. Aliás, segunda-feira, quando a gente analisar o Quincas Borba, nós vamos ver que é uma obra que pega justamente essa transição, né, da antiga aristocracia escravocrata para a nova burguesia liberal, né? Então, o Quincas é uma obra muito estratégica aí, porque vai se situar exatamente nesse período de modificação histórico-social, né? A questão da história do Brasil, né? E aí entra a política, o fracasso do passado retomado como sucesso, né? De novo, o olhar de Machado aí para a nossa independência, que é muito esquisita, né? A partir do que a gente levantou agora há pouco. A formação do sujeito, né? Dos nossos protagonistas, e aí essas relações interpessoais entre o narrador, o personagem e o próprio leitor, que vai ser chamado ali durante a obra para estabelecer uma reflexão, e a própria construção da obra como objeto de linguagem. Tá? Então, tudo isso faz parte aí dessa análise que nós temos que ter em mente quando pegamos os textos machadianos. Tá? Bom, e agora, só para a gente entender a importância, né, o porquê da grandiosidade das obras da segunda fase, vamos entender um pouquinho o que exatamente acontece de diferente a partir na construção da obra literária machadiana após a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Então vamos pensar o seguinte: as obras da primeira fase, né, os primeiros romances aí de Machado de Assis, eles retomam aquele descompasso histórico que nós já percebemos lá atrás em José de Alencar. Né? Falamos rapidamente, por exemplo, do sertanejo, né, a ideia assim do fazendeiro abastado, do agregado, do escravo. Então, aquela formação social que o José de Alencar tem que dar conta ali na construção do seu romance, né? E até citamos a questão de como que esses rapazes venciam na vida, né? Acho que eu citei para vocês o Tio, que foi uma obra cobrada aí recentemente em vestibular, que no final das contas o rapaz, para casar com a filha do fazendeiro, né? Ele tem que ser uma espécie de protegido. Então, o fazendeiro banca os estudos desse rapaz, ele vai se formar advogado, depois vai voltar e vai ter o direito de casar com a moça, né, com a sua namorada. Algo que no romance europeu já está muito à frente, né, porque o romance europeu vai falar justamente desses rapazes, né, vivendo dentro de um espírito capitalista, de possibilidades de ascensão social. O Alencar vai descrever uma sociedade em que esse trânsito social, quer dizer, essa escalada social não é possível, né? A não ser que seja por herança ou pela caridade de alguém. Tá? Na primeira fase de Machado de Assis, né, pegando aí o ponto de vista da narrativa, essa tensão não se esgota. Né? Então, no sentido de como que o Machado vai lidar com o romance, né, pegando esse modelo europeu, dentro de uma sociedade que ainda está apegada a um modelo passadiço escravocrata. Então, nessa primeira fase, o Machado ainda tenta, ele enxerga o lado bom das pessoas. Então, ainda há uma possibilidade de final feliz, as pessoas têm caráter, né? Então, tem uma questão de honra ali que acaba sendo preservada. Então, assim, ainda há
um aleivo ali de possibilidade de final feliz, tá? Então, o Machado pega essa estrutura que o José de Alencar já montou, né? Quer dizer, Alencar mapeou muito bem isso no conjunto aí dos seus romances, só que o Machado também não dá conta de resolver esse problema, né? Então ele vai estabelecer a crítica até certo ponto, né? Ele não vai pegar ainda aquela crítica mais pesada que nós vamos ver a partir do Brás Cubas, tá? Bom, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quer dizer, o que é o grande salto aí nessa produção literária? O conteúdo, ele vai virar forma, né? No sentido de o conteúdo são as relações sociais, né, as relações interpessoais. Como que essas pessoas, né, burgueses, agregados, escravos, como que é o círculo de relação entre elas. Só que agora, né, esse assunto vai virar a forma, ou seja, quem vai narrar a história é o burguês. Não é mais um narrador em terceira pessoa, né, alheio, no sentido de ele é onisciente, mas ele não é exatamente parte integrante de nenhum núcleo social, tá? Então, a grande sacada do Machado de Assis, né, a partir do Memórias Póstumas, foi exatamente essa perspectiva de ele vai colocar o burguês, né, o Brás Cubas, o Bento, Santiago, o Conselheiro Aires, como os narradores da história. Ou seja, é exatamente o protagonista, o representante da classe burguesa, que vai relatar as coisas a partir da sua perspectiva de mundo. E qual é a marca do narrador machadiano, né? Que nós já falamos lá atrás no Memórias Póstumas? É a questão da volubilidade, né, do capricho. Né? Então, de novo, é o Brás Cubas. O Brás quer uma coisa, depois ele quer outra, mas no final das contas ele não precisa de nada porque ele é um grande herdeiro. Então ele vai estudar, depois ele vai para a política, depois ele vai se meter na medicina, ele vai ter muitos amores, mas ele não constrói nada ao longo da sua vida. Né? Então é a ideia do pêndulo. Né? E aí vem esse capricho burguês. Né? Então, uma hora ele quer uma coisa, depois ele quer outra, aí não quer mais aquilo, ele vai atrás de outra coisa. Então, essa ideia de volubilidade que marca as relações burguesas, né? No sentido de não precisa se construir nada de fato, em termos sociais, porque a vida está ganha. Né? Porque a economia, né, o aspecto econômico dessas famílias já está garantido. Então, todos eles, né, vêm dessa tradição de serem proprietários de terras, senhores escravocratas. Então, eles não têm que lidar com dilemas econômicos, políticos, sociais. Eles mandam. Né? Então, eles não têm ninguém que entre ali em atrito com eles. Né? De novo, pegando a aula passada. A classe burguesa, nesse momento, ela é incontrastante. Nós não temos aí direitos trabalhistas, nós não temos movimento grevista, nós não temos formação de sindicato, nós temos uma classe que domina. E o que essa classe quer é o que vale. Tá? Então, é essa forma de narrar que o Machado vai pôr em cena. A história vai ser contada de acordo com os interesses do narrador. Né? O Brás, ele conta uma coisa, aí de repente ele para, né, no meio do assunto e vai voltar nesse assunto 5 capítulos depois. Então, assim, muitas vezes a gente perde de cena o desfecho do assunto porque o narrador conta da forma que ele quer, e ele sabe disso, ele provoca o leitor. Né? Ele fica falando assim, não, daqui a pouco eu volto a esse assunto agora. Me lembrei de outra coisa e vou falar sobre isso. Então, assim, o que o Machado está fazendo é mostrar na forma de narrar o que é essa estrutura burguesa do século XIX. Tá? Então, aquele conteúdo que o Alencar trabalhou, que o José de Alencar trabalhou, agora ele virou a forma, ou seja, o modo de narrar vai refletir os anseios dessa classe burguesa. Tá dando para entender, gente? É um momento assim que quem tiver aí com dúvidas, abra o microfone e fale comigo, porque a gente vai retomando aqui com outros exemplos. Tudo bem até aqui? Tudo Por bem. favor. Ok? Então pensem nisso, tá? A partir de agora, a partir de Brás Cubas, o grande diferencial da segunda fase, né, por que ela é madura, por que é uma crítica mais abrangente, por quê? Onde que está o ponto de virada? É a voz do narrador.
tá? Então, como o narrador narra a história, né, é exatamente o reflexo daquele estilo de vida. Ou seja, quem é esse narrador? Ele é caprichoso e ele é volúvel. Então, ele vai narrar da forma que ele quer e ele vai ter o ponto de vista que ele quiser. E nós vamos ter que assumir, né, nós vamos ter que aceitar esse ponto de vista, né, sabendo que a gente tem que desconfiar desse narrador, né, desse Brás Cubas, desse Bento Santiago, por conta desse histórico aqui, tá? Mas é isso. Então, o que nós temos em cena agora é o universo, né, visto a partir do ponto de vista dessa classe dominante, tá? E aí, o Brás, o Bento, o conselheiro Aires, eles vão ter essa visão de cima para baixo, no sentido de eles estão no poder, então as relações estabelecidas partem da classe deles, né? Porque, e é interessante a gente pensar, por que o Quincas Borba não segue essa linha, né? Por que o Quincas Borba é narrado em terceira pessoa? Porque o nosso protagonista, o Rubião, não pertence a essa classe. Ele é um rapaz pobre, né, de origem humilde. Ele vai enriquecer, né, o Quincas Borba vai deixar uma herança fabulosa para ele, mas ele não é originário da classe burguesa. Então ele vai ser aquela figura estranha que vai adentrar o universo da burguesia e que vai ser tragado por ela, né, por conta dessas relações sociais. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Brás, o Dom Casmurro, Memorial de Aires, todos eles são narradores em primeira pessoa, né? Ou seja, é o burguês abastado, caprichoso, mimado, que vai contar a história do jeito que ele quer. Em Quincas Borba, não. Em Quincas, a gente precisa de um narrador em terceira pessoa, por quê? Porque o nosso protagonista não veio da classe burguesa, né? Ele ascendeu, olha aí a virada de fase, quer dizer, olha, né, tudo bem, ganhou uma herança, mas, né, subiu, né, dentro aí da pirâmide social, ascendeu aí a um primeiro patamar. Mas ele não pode contar a história, porque ele não veio dessa tradição. Então seria algo muito fingido, né? Colocar o Quincas para narrar uma história, né, a partir desse prisma burguês, caprichoso, volúvel, sendo que ele não é alguém como o Bento, alguém como o Brás Cubas. Tá? Então ali sim nós precisamos de um narrador em terceira pessoa. Nas outras obras, a narrativa em primeira pessoa é justamente esse indício de que, olha, agora aquele assunto virou a forma, o modo de narrar. Então, nós temos que pensar quem é esse narrador machadiano e como que ele organiza essa história, e como ele conta, e todo aquele princípio de sarcasmo, ironia, humor negro, como que isso é trabalhado a partir dessa voz narrativa, tá? Ou dessas vozes aí, pensando nos vários narradores, tá? Bom, e aí, só para a gente fechar essa sequência e nós entrarmos aqui nos nossos textos, né? Um dos pontos aí centrais da crítica de Machado é ele enxergar e mostrar para nós, de forma crítica, como que se constrói a identidade desses sujeitos, né, das diferentes classes sociais. Então, qual é o perfil do burguês, qual é o perfil do agregado, o perfil do escravo. Então, assim, essa ideia da formação da identidade, né, que é essa base empírica que vocês estão vendo aí, ela vai servir, né, para as teorias aí de Freud na psicanálise, né, do Marx no campo da economia, o próprio Weber. Então, assim, o que é essa formação da identidade, né, dentro dessa base empírica? É a ideia de que o sujeito ele é diferente do objeto. Né? Objeto aqui eu não estou falando de coisa, estou falando objeto é a figura do outro. Tá? Então, qual é a identidade? Como que se constrói a identidade de um sujeito dentro da sociedade moderna? Tá? Eu sei o meu lugar na sociedade. Né? O que eu faço não é o que o outro faz. Então, eu tenho um papel social, o outro tem um papel diferente do meu, e nós não nos confundimos. Tá? Então, isso aí, como eu falei, vai servir para psicanálise, vai servir para economia, para política, de base de uma forma geral. Tá? É o que aí nós podemos pensar, por exemplo, né, na questão do sujeito medieval. Né?
Lá atrás, na Idade Média, o sujeito ele se confundia com o objeto, com o outro. Né? Então, quem é o sujeito? O sujeito é o clã, né? É a família, é a dinastia. O sujeito é a religião. Né? Vamos lembrar, na Idade Média, o sujeito não tem autonomia fora dos mandos da igreja. Tá? Então, uma sociedade que se reporta à autoridade da igreja, em que até reis e imperadores são subjugados pela figura do Papa, né, que é o representante maior da igreja. A questão da suzerania, né, ou seja, o senhor feudal, ele proteger os trabalhadores, né, ali do feudo em troca da produção retirada ali da terra, né, da economia agrícola. Então, o homem, ele não é, de fato, na Idade Média, um indivíduo. Ele é parte de uma engrenagem maior. Né? Todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão, assim, fulano desonrou o nome da família. Querem coisa mais medieval que isso? Né? Quer dizer, o que é desonrar o nome da família? Não tem nada a ver e essa situação com o nosso espírito capitalista. Porque o capitalismo é o sujeito. Então não importa a minha família, não importa de onde eu vim. Então nós não temos mais berço, não temos mais sangue azul, não temos mais títulos nobiliários. Então ninguém é filho do fulano e o título passa de geração em geração. Então, assim, no capitalismo é um indivíduo. Né? Essa ideia de família, clã, nome, título, direito do sangue, ficou lá atrás na Idade Média. Então, na Idade Média, sujeito e alteridade, sujeito e objeto, se confundiam, porque eles eram, né, na verdade, engrenagem de uma coisa muito maior. Tá? Para nós, hoje em dia, quer dizer, o que é o capitalismo? É a diferença entre sujeito e objeto. Então, o sujeito chega ao objeto, ele percebe que não, este não é ele e volta a si mesmo. Quer dizer, eu posso ter várias aspirações sociais, eu posso querer ter várias formações, né? Eu posso querer estudar muito, mas eu não posso ser tudo. Então, eu tenho que escolher. Né? Para isso existem as carreiras, né? A universidade. Então, eu vou escolher qual vai ser a minha função social. Né? Se eu quero ser médico, se eu quero ser advogado, se eu quero ser professor, se eu quero ser trabalhador informal, se eu quero ser artista. Então, eu tenho que escolher qual é o meu papel dentro da sociedade e investir nisso, quer dizer, investir nessa minha formação. Tá? Então, é a ideia maior de que cada um tem o seu lugar, né, próprio dentro da sociedade, e a sociedade é esse conjunto de diferenças, de alteridades. São muitos sujeitos, muitos indivíduos, cada um aí com o seu papel que lhe cabe. Tá? O que acontece no sistema escravocrata? Que aí nós vamos chegar no ponto-chave, quer dizer, Machado vê isso na Europa. Então, a Europa está experimentando isso. Né? Esse liberalismo burguês, esse capitalismo já no auge. Tá? Só que quando ele olha aqui para o Brasil, a coisa não funciona dessa forma. Quer dizer, a coisa é muito diferente. Por quê? Porque dentro do regime escravocrata, não há uma distinção clara entre sujeito e objeto. Né? E aí nós estamos falando no proprietário e no escravo. Eles não são a mesma coisa. Né? Porque, obviamente, né, aí sim, né, o objeto é objeto mesmo, porque o escravo é visto como coisa. Então, o objeto não tem autonomia. Quer dizer, o escravo, ele pertence ao senhor. Então, você não tem, de fato, uma alteridade. Você não tem uma identidade, porque o escravo não é nada seu, não é da sua família, não é alguém que faça parte aí das suas relações afetivas, né, como a gente pode pensar no clã, na dinastia medieval. Então, a visão é de não há uma diferença, porque não há autonomia da parte do objeto, do escravo, só que também o proprietário, o sujeito, depende desse objeto. Por quê? Porque ele não está disposto a pagar pelo trabalho. Né? De onde vem a fortuna do escravocrata? Vem, obviamente, de um trabalho forçado, né, que não é remunerado. Então, o escravo é coisa, né? Está ali no nível do animal, não tem direito algum, só que o proprietário depende dele.
ele não tem autonomia aí de se libertar, né, ou tirar de cena essa figura do escravo. Por quê? Porque ele não quer perder a fortuna, ele não quer lidar com trabalho assalariado, com direitos trabalhistas. Então percebam que aí é uma relação em que não existe identidade, quer dizer, não existe igualdade, mas também não existe essa autonomia entre as partes. É aí que Machado enxerga a nossa formação, né, o ritmo da nossa formação. Quer dizer, o Brasil se formou, se fundou em cima desse regime. E agora, né, final da idade do século XIX, começa a transformação. Quer dizer, aquele liberalismo, aquele capitalismo europeu começa a ser disseminado aqui no Brasil, né? Vai desaguar aí na abolição da escravatura, etc. e tal, e aí nós vamos ter a transformação social, que antes era trabalho escravo, agora vira trabalho assalariado. Mudamos o perfil das relações, tá? Então, é essa identidade, essa formação que o Machado vai enxergar ali, né, dentro dessas relações sociais e trazer para a sua obra, né? De uma forma geral, né, nós teríamos essas relações possíveis aí pensando no século XIX, aqui no Brasil, na obra de Machado de Assis, tá? Então vamos lá, tá? Vamos pegar cada um desses itens e agora sim eu quero trabalhar com vocês esses textos, tá? Vamos começar pela escravidão. Então, de novo, né? Então a base empírica aqui, né? Sujeito versus objeto, tá? Como que se dá essa relação entre sujeitos, entre pares aí dentro da sociedade brasileira? No caso da escravidão, pegando aí o eixo da direita superior, o sujeito não reconhece a autoridade do outro. O outro é coisa. Então, o sujeito proprietário não reconhece a autonomia, a alteridade, a identidade do escravo. O escravo é um objeto, né? Está ali no nível do animal, então ele é uma coisa que pode ser tratada conforme o sujeito queira, tá? E aí voltamos àquele ponto, né? Só que também o senhor, o proprietário, depende desses escravos. Se não há escravo, não há produção. Se não há produção, não há renda, né, para essas famílias, tá? Vejam que na página 96, vocês têm um capítulo do Memórias Póstumas, que é O Menino é Pai do Homem, tá? Em que, na infância do Brás Cubas, sutilmente, já se percebe essa ideia de que o escravo é coisa, né, que o escravo não é visto como gente. Vamos pegar aí a leitura do capítulo, vai ficar mais fácil. Então é o Brás falando aí da sua infância, tá? Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino, falando dele próprio. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce, por vingança, por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. E eu trepara-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um ai nhonhô, ao que eu retrucava: cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressão de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração.
E se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Então vejam, querem situação mais aviltante e revoltante do que essa criação burguesa do século XIX, né, no sentido de quem é esse menino? Né? Se isso acontecesse hoje em dia, né, o que isso acarretaria para essa família, né, no sentido de repreensão, interdição, conselho tutelar, processo, né, contra tudo que era feito. Então, o menino relata-se no texto que ele quebrou a cabeça da escrava, né, deu uma porretada nela, estragou o doce e ainda mentiu para a mãe que foi a escrava que fez de propósito, né? Atormentava a vida de todo mundo e o pai fingia que repreendia, mas no escondido ele parabenizava o filho, dava beijinho. E aí vejam a relação central, quer dizer, quando ele faz o moleque, o menino escravo de cavalinho, né, da brincadeira ali de cavalinho, quando ele fala cala a boca besta, né, o que é a besta? É o animal, é o animal de carga. Então, quer dizer, a visão que se tem, né, do escravo é de que ele é uma besta, que ele é um animal, que ele está ali, né, para servir, né? Claro, voltamos de novo àquele sarcasmo, né, que o Brás Cubas traz, né? Vejam de novo, se fosse um narrador em terceira pessoa, nós não teríamos esse sarcasmo, né? Nós teríamos, quando muito, uma exposição objetiva, muitas vezes tendenciosa, né, de mostrar que esse Brás Cubas desde criança era uma criatura desprezível. Mas aqui, quer dizer, o que é a forma de contar essa história? Né? É a volubilidade, é o capricho. Então o Brás conta a história como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, porque aquele é o universo dele. Então, ele falar que por trás disso tudo é um espírito robusto, quer dizer, eu era tudo isso, mas eu era uma pessoa com tino, com espírito, né, com presença. Então, ele mostra, né, que não há arrependimento, que o capricho burguês, essa volubilidade burguesa, elas fazem parte da essência da classe. Tá? E aí essa visão de que ele pode tudo, né, que ele pode quebrar a cabeça da escrava, ele pode mentir para a mãe, ele pode chamar o menininho escravo de besta, ele pode atormentar as visitas, né, e o pai vai achar aquilo as mil maravilhas, né? Então, aqui a gente enxerga, de fato, esse salto, quer dizer, o conteúdo virou a forma de narrar, como o Brás nos conta isso. Então, de novo, se fosse um narrador em terceira pessoa, seria uma visão mais objetiva e, obviamente, né, o narrador em terceira pessoa nos daria indícios aí de uma crítica a esse menino, né, de mostrar esse lado desprezível do personagem. Como é o personagem contando a história, a crítica é feita por nós, leitores. Quer dizer, nós sentimos nojo daqueles acontecimentos e de como o Brás acha aquilo a coisa mais natural, né? E ri disso tudo, né? E acha que é isso mesmo, né? Não há arrependimento, não há por que esconder, porque ele é representante dessa classe dominante. Então ele fez o que ele fez o que quis a vida toda, e agora ele conta numa boa. Tá? Então, aqui de novo, quer dizer, essa marca de, olha, o assunto agora virou a forma, e eu tenho que entender como que esse narrador, personagem, está me relatando isso para chegar à grandiosidade crítica. Quer dizer, a crítica está em o Brás mostrar toda essa volubilidade, esse capricho, essa arrogância da forma mais natural. Tá? Agora, na aula passada, nós falamos também que o Machado ele não faz nenhuma crítica populista. Então, não é a visão de que, olha, o povo é coitadinho e a classe burguesia é má. Né? Então, temos aí polos distintos. Não, todo mundo vai ser criticado. Por quê? Vejam o capítulo seguinte, que é o Vergalho. Tá? Então, passaram-se muitos anos, tá? E esse menino que o Brás fustigava, né, o
o Prudêncio, ele virou um escravo liberto, alforriado, né? E o que ele faz? Ele, como escravo liberto, ele ganha dinheiro, né? Trabalha, e ele compra para si um escravo, tá? E certo dia, o Brás encontra o Prudêncio fustigando, chicoteando o seu escravo agora em praça pública, né? Quando ele fala assim, ó, tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele Valongo afora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente essas únicas palavras: Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemiu o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei. Justo céu, não havia de ser o do vergalho. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos do que o meu moleque Prudêncio. O que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-me logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez alguma coisa? É um vadio e um bêbado de um grande. Acabei hoje, ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Né? Entra para casa, bêbado. Então vejam, né? O Prudêncio, que era fustigado na infância, agora, né, escravo liberto, pega, né, o seu escravo, né, e fustiga ele em público ali e usa a mesma expressão, cala a boca, besta, né? E aí o Brás ainda termina o capítulo só, né? Vejam as sutilezas do maroto. Quer dizer, ele não consegue nem enxergar, fala assim, olha, né, eu fiz isso com ele, agora ele está reproduzindo em outro ser humano. Quer dizer, eu vilipendiei um ser humano, agora ele cresceu e está fazendo a mesma coisa com outro. Então, assim, não tem arrependimento, né? Não há aí remorso algum. Né? Ele enxerga a situação e fala, bom, agora o outro está no direito dele, né? Olha as sutilezas aí desse maroto. Então, é exatamente essa perspectiva que o Machado traz de ninguém é coitadinho, né? Quem estiver com o poder em mãos, o mando, vai exercer esse mando da forma mais opressora possível, seja o burguês abastado, no caso o Brás, seja o escravo liberto, o Prudêncio, né? Como é uma relação de falta de alteridade, quer dizer, o outro é coisa, o outro é a besta, então ele vai ser fustigado, ele vai ser chicoteado, ele vai ser oprimido pelas mãos do seu senhor, né? E aí essa expressão que o Prudêncio usa, cala a boca besta, é muito sugestiva, quer dizer, o que ele ouvia, agora ele reproduz, quer dizer, ele está do outro lado, agora ele é o senhor, o proprietário, então ele vai à desforra com seus escravos. Então, a escravidão é vista por esse prisma, tá? A gente pode pensar, por exemplo, lá em Dom Casmurro, né? Que se fala da mãe do Bentinho, né, que era a Dona Glória, que era uma mulher muito piedosa, muito caridosa, muito religiosa, né, no final ela recebe lá na lápide a alcunha de uma santa, né, que é uma mulher, assim, além, né, da realidade, né, que ela é muito temente a Deus, mas durante a narrativa, né, nós ficamos sabendo que essa santa, essa mulher piedosa, caridosa, religiosa, alugava a gente. Então ela tem um caderninho lá, né, no seu escritório, né, a família morando na cidade, ela alugava escravos e entrava, tinha lá, né, a entrada e saída mensal, quantos escravos ela alugou, quanto rendeu, né, quanto que ela ia alugar no mês seguinte. Então, vejam, essa mulher que é uma santa, em pleno final do século XIX, ela está alugando gente, né, e ela está ganhando dinheiro com isso. Então, de novo, é o sarcasmo da situação. Ninguém para criticar, mas a crítica está em nós, leitores, vendo e percebendo a ironia por trás de toda aquela narrativa. Né? De novo, Machado não perdoa ninguém. Então, independente de ser homem, mulher, branco, preto, rico ou pobre, todo mundo ali vai ser criticado. E a Dona Glória, que seria
uma santa é a mesma mulher que está alugando gente, ganhando dinheiro em cima do aluguel de seres humanos. Tá? Isso é a crítica machadiana. Tá? Bom, pegando aí no eixo de baixo a relação do favor, né? Então a relação do branco rico com o branco pobre. Tá? Pessoal, de novo, se tiverem dúvidas aí do outro lado nas nossas leituras, parem, façam aí as perguntas que eu retomo aqui, tá? A relação do proprietário, né, do senhor proprietário, patriarcal, escravocrata, com o branco pobre, é aquela política do favor que nós já conversamos. Então, o outro é inferior ao sujeito, né, à alteridade, mas por meio da submissão. Ou seja, o agregado, ele tem certa independência, porque, na verdade, ele não é um escravo, mas não tem independência plena, porque ele não é, de fato, ele não é um escravo, mas também não é um empregado registrado. Então, ele está ali de favor, né? É a questão do José Dias, da Dona Plácida, quer dizer, eles dependem das famílias burguesas e essas famílias, a qualquer momento, podem descartá-los. Né? Então, é aquele drama de você depender da caridade, né, de quem lhe abriga. A história do José Dias, que é uma das mais conhecidas aí da obra de Machado de Assis, é de um senhor, né, de um vendedor, uma espécie de boticário, farmacêutico, né, ele não tem uma formação muito clara, que um dia chegou lá na propriedade do Santiago, né, do pai ainda do Bento, numa das fazendas, chegou, começou a prestar uns serviços ali como um farmacêutico local, tal, dava umas receitas, né, indicava ali uns medicamentos, e foi ficando, virou uma espécie de conselheiro da família. Né? Então, ele até a vida adulta do Bento, né, tá ali o José Dias. Inclusive, ele morre no final da história, né, antes do desfecho ali da narrativa do Bentinho. Só que ele é aquela figura que, quando a gente para pensar, quer dizer, qual é o papel dele dentro da casa? Qual é o serviço dele? Não fica claro. Ele não tem um serviço específico, ele não tem uma remuneração específica, ele está ali de favor. Né? E assim como ele, muitas outras personagens entram nessa espécie de política do favor. Tá? Voltando aqui ao nosso Brás Cubas, né? O capítulo Estrume vai falar justamente disso. Então, o Brás, que tinha os seus encontros às escondidas com a Virgínia, né, que já é uma mulher casada, usava para isso a casa da Dona Plácida, e aí dava uma remuneração, né, bancava essa senhora para que ela cobertasse ali os seus amores. Tá? Então, de novo, né, uma relação totalmente esdrúxula, mas a Dona Plácida depende dessa remuneração. Tá? Então, vejam o que ele fala. Súbito deu-me a consciência um respaldo. Acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, à custa de obséquios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência. Fiquei uns 10 minutos sem saber se lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, o silêncio, os olhos baixos e a minha arte em suportar tudo, em vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade, em uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde lhe se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou e eu fui abrir a porta à Virgínia. Então, de novo, né, vejam aí os caprichos do nosso narrador. Né? Ele tem que se encontrar com essas moças escondidas, né, porque a Virgília é casada, e aí eles vão convencer a Dona Plácida, aquela senhorinha costureira, já no fim da vida, né, de, olha,
podemos usar o seu quarto aí para nossos encontros, tal. A dona Plácida fica meio apreensiva, né? Acha que aquilo é imoral, mas o Brás a convence, ele dá dinheiro para ela, né? E aí, obviamente, quer dizer, uma senhora idosa no fim da vida, sem economias, quer dizer, ela precisa desse dinheiro. E aí, esse momento em que ele fala assim, minha consciência me acusou, mas eu rebati, quer dizer, não, mas se não fosse por mim, ela ia acabar na miséria, né? Quer dizer, eu estou fazendo um favor, no final das contas, para essa mulher. Se não fosse a minha caridade, se não fosse o meu adultério, Dona Plácida não ia ter esse dinheiro, né? E a expressão que ele usa, né, o vício é muitas vezes o estrume da virtude, né? Mostra exatamente isso, quer dizer, o meu vício, né, pode ser um estrume, mas ele é estrume porque vai produzir alguma coisa boa, né? Ainda ele fala logo em seguida, né? O que não nos impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. Quer dizer, olha a concepção, né? Olha como ele é amoral no sentido de não enxergar, né, a corrupção alheia, a dissolução de valores, né? O estado em que ele põe aquela mulher, né, aquela senhora já de idade, né, já no fim da vida, pobre, né, em função do seu caso de adultério. Quer dizer, é isso, quer dizer, ela está no fim da vida, ela ia morrer na miséria, então eu estou fazendo um favor. Quer dizer, o meu vício é um estrume que alimenta algo positivo. Quer dizer, disso vai crescer uma flor positiva, né, uma flor bela, que é a caridade, né? Então, de novo, né, não temos arrependimento, não temos o peso da consciência, né? A consciência que foi vencida. E aí, volto àquele ponto central. É o burguês contando a história, né? Então, não é uma visão objetiva de um narrador em terceira pessoa que está ali simplesmente para acusar o outro. Quer dizer, você lança o problema e já lança essa crítica, porque o seu papel como narrador onisciente é trazer essa ideia de crítica, de análise social. Quer dizer, aqui não. Aqui é o burguês contando e a crítica tem que ser tecida por nós. Nós, leitores, é que temos que tirar ali das entrelinhas dessa fala caprichosa, volúvel, arrogante do Brás Cubas, o que está sendo posto ali sob o olhar crítico. E, de novo, é a relação do favor. Então, é a relação do burguês abastado com o branco pobre. Tá? Ali na página 98, você, não vamos ler agora para não ficar muito sobrecarregado, mas vocês têm o capítulo 5, o agregado, do Dom Casmurro, que vai falar justamente da história do José Dias. Né? Depois vocês podem dar uma lida com calma, e aí, quer dizer, quem é esse personagem que certo dia chegou, se infiltrou ali na casa do Bentinho, e que, com isso, conseguiu um meio de vida, só que um meio de vida que lhe pesa também, quer dizer, ele está ali para ser o faz-tudo da família, né? Ele tem que resolver os problemas, o que acontece na história, a Dona Glória, o próprio Bento jogam a responsabilidade para ele, então quer dizer, ele é o faz-tudo que não tem uma remuneração específica, mas ele depende daquela família, porque sem aquela família ele vai terminar seus dias na miséria, né? Então, os direitos trabalhistas aí, né, estão longe de existirem, tá? Bom, fazendo aqui o nosso circuito, vamos pegar agora o narrador-leitor. Tá? Então, é interessante a gente pensar que em Machado de Assis, muitas vezes o narrador chama o leitor para a história e conversa com esse leitor, né? Minha cara leitor, sobretudo as mulheres, né? Minha cara leitora, leitora amiga, você que está me lendo. Então, assim, qual que é a relação de fato, né? Pegando aí esse Machado mais crítico. Então, o narrador convida o leitor para formar juízo, mas obriga-o a aceitar a sua visão. Né? A imagem que nós temos, né, quer dizer, para Machado de Assis, o leitor é burro, no sentido de, você está me lendo, mas você não está entendendo a minha crítica. Né? E ele seduz esse leitor. Então parece assim que o narrador se preocupa em conversar com o leitor para que ele participe da trama, para que ele entenda o que está acontecendo, para que ele forme juízo, mas nada disso, né? Porque o narrador vai fazer aquilo que ele quer, ele vai dar a visão dele.
Ele não está nem aí se o leitor concorda com ele ou não, se o leitor está entendendo ou não. Tá? Uma das cenas mais interessantes, né, dessas conversas dos narradores com os leitores, com seus leitores, está ali em Esaú e Jacó. Né? Vejam aí na página 97, de uma reflexão intempestiva. Né? Então é um momento que o narrador para conversar com as suas leitoras sobre o rumo da trama. Né? E ele fala o seguinte, né? Eis aqui uma reflexão da leitora. Né? Mas se duas velhas gravuras os levam a murro e sangue, contentar-se-ão eles com a sua esposa? Não quererão a mesma e única mulher? Então, falando do Pedro e do Paulo, daqueles gêmeos que viviam brigando, né? Um monárquico, outro republicano, um que é a figura do rei Luís XVI, o outro que é a figura, tem uma figura do Robespierre. Então, assim, um traz o símbolo da monarquia, o outro traz o símbolo da república, né? Eles têm essas gravuras no quarto, então eles estão brigando por essas gravuras. Aí o narrador lança o questionamento, né? Vamos pensar, as leitoras podem perguntar, eles vão casar com mulheres diferentes ou será que eles vão brigar pela mesma mulher também, né? Aí ele continua falando. O que a senhora deseja, amiga minha, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse em particular nos livros. Daí a habilidade da pergunta, como se dissesse: olhe que o senhor ainda não nos mostrou a dama ou as damas que têm de ser amadas ou pleiteadas por esses dois jovens inimigos. Já estou cansada de saber que os rapazes não se dão ou se dão mal. É a segunda ou terceira vez que assisto às blandícias da mãe ou aos ralhos dos amigos. Vamos depressa ao amor. As duas, senão há uma só a pessoa. Vamos pegar esse ponto aqui do segundo parágrafo, né? Quando ele fala assim, ó. O que a senhora deseja, amiga minha, logo no começo do segundo parágrafo, é chegar já ao capítulo do amor ou dos amores, que é o seu interesse particular nos livros. Vejam a ironia, né? Quando ele fala assim, você, minha leitora, você só está interessado em história de amor. Eu posso escrever qualquer coisa profunda, que se você só quer saber quem ficou com quem, se teve um final feliz, se foi uma morte de amor, um final trágico, assim, vejam como ele coloca o leitor ou a leitora no nível mais raso, né? Quer dizer, você só se interessa por isso, você só quer essas historinhas românticas, água com açúcar, você não está entendendo a profundidade no meu texto, né? Então, sugestivamente ele dá essa alfinetada. Aí ele segue, né? Aí o desabafo do narrador. Francamente, eu não gosto de gente que vem adivinhando e compondo um livro que está sendo escrito com método. A insistência da leitora em falar de uma só mulher chega a ser impertinente. Suponha que eles, deveras, gostem de uma só pessoa. Não parecerá que eu conto o que a leitora me lembrou, quando a verdade é que eu apenas escrevo o que sucedeu e pode ser confirmado por dezenas de testemunhas? Não, senhora minha. Não pus a pena na mão à espreita de que me viessem sugerindo. Se quer compor um livro, tem aqui a pena, aqui tem papel, aqui tem um admirador. Mas, se quer ler somente, deixe-se estar quieta, vá de linha em linha, dou-lhe que boceje entre dois capítulos, mas espere o resto. Tenha confiança no relator dessas aventuras. Tá? Aí, de novo, né, como ele menospreza essa figura do leitor, né? Quando ele fala assim, bom, a senhora quer escrever uma história de amor? A senhora quer um romance que só fale disso? Então, aqui, ó, aqui tem a pena, aqui tem o papel, aqui você tem um admirador. Pode escrever o que você quiser. Né? Ou então, pode bocejar entre um capítulo e o outro, né? Eu sei que você não vai entender muita coisa, mas espera, né? Deixa acontecer, vamos chegar ao fim que a senhora vai se contentar com o que vem pela frente. Então, isso é uma das muitas cenas, em que esses narradores conversam com os leitores, né? E por trás desse clima de intimidade, o que se tem, na verdade, é uma grande crítica. Né? Ele começa falando assim, não, você só entende de história de amor, você só pensa nisso. Né? Aí depois ele joga, né? Você quer você escrever o romance? Tá aqui o papel e a pena, vai lá você e tenta escrever. Né?
E ainda ridiculariza. Fala assim, ó, entre um capítulo e outro, pode bocejar, mas pode dar uma dormida. Eu sei que, né, não entendeu muita coisa, mas vamos lá. Prossiga aí na leitura que lá no final você vai ter com que se contentar. Então é essa relação que se estabelece. Quer dizer, de novo, olha o capricho do narrador, que é o capricho da classe burguesa. Quer dizer, não há empatia pelo leitor. O leitor ali está sendo ridicularizado a todo momento. Quer dizer, você está me lendo, mas você não está me entendendo. Você não tem condições de chegar aqui no nível crítico que eu quero. Seu negócio é ler romancinho Água com Açúcar. Então, a todo momento, de novo, essas alfinetadas mostrando esse capricho. Quer dizer, a forma de narrar inclusive, essa forma volúvel, caprichosa, arrogante, inclusive esse olhar sobre o leitor. Tá? E aí nós fechamos com a relação burguês versus burguês, que é o embate ou a luta de morte. Então aí chegamos num ponto talvez mais crítico de, se eu tenho em cena dois burgueses, um deles tem que desaparecer. Não dá para ter dois caciques numa tribo. Por isso que nessas relações de triângulos amorosos, um deles tem que sempre morrer. Então, vamos lá. Bento Santiago, Capitu e Escobar. Escobar morre afogado. O Brás, o Lobo Neves e a Virgília. O Brás morreu. O Rubião, Sofia e o Palha. O Rubião morre ao final da história. Tá? Então, claro que nem tudo aqui é questão de relação amorosa, mas a mensagem que o Machado deixa é, quando nós temos dois burgueses dentro de uma mesma esfera, de uma mesma situação, de um mesmo problema, quer dizer, um tem que se sobrepor ao outro. E aí qual é a expectativa? Um tem que desaparecer. Né? É muito interessante a gente pensar nessa trajetória do romance brasileiro, como nós temos morte de personagens dentro desses embates. A gente pode pensar, por exemplo, talvez vocês ainda não conheçam essas obras, não sei como está o ritmo lá na escola de vocês, mas literatura do século XX. Então, Macunaíma. Macunaíma e o gigante Piaimã disputam a Muraquitã. Um deles vai morrer, que é o gigante Piaimã, para que o Macunaíma tenha o poder do objeto. A Madalena e Paulo Honório em São Bernardo. Então, Paulo Honório casa, quer subjugar a esposa, Madalena é um sujeito forte, não aceita a dominação do marido, entra em embate, Madalena vem a falecer. Lá em Grande Sertão Veredas, Riobaldo e Hermógenes lutando pela dominação ali do sertão, pela jagunçagem. Hermógenes vai morrer pelas mãos ali do bando de Riobaldo. Então, quando nós temos em cena dois sujeitos fortes, e aqui esses sujeitos fortes são burgueses, um deles tem que desaparecer. E geralmente o que vem aí, na nossa história literária, é a luta de morte. Tá? É o caso, por exemplo, aí, só para a gente fechar que nosso tempo também já acabou, esse capítulo aí da página 97, o último, que é o final da história de Esaú e Jacó, Pedro e Paulo. Então, assim, Pedro e Paulo se apaixonaram pela mesma mulher, que é a Flora, Flora queria os dois, impossível ficar com os dois, ela cai doente, acaba vindo a falecer. Os irmãos fazem um pacto de trégua, em homenagem à moça que morreu, eles ficam em paz por um tempo. Passado esse tempo, a briga continua. Então agora os dois estão na Câmara lá, são políticos, um conservador, outro liberal, e aí eles passam a vida brigando. Então essa imagem do embate constante. Então, dois sujeitos fortes, e aqui, de novo, sujeito forte é o burguês, dentro dessa esfera de dois burgueses no mesmo espaço, um deles tem que desaparecer. Então, aqui no caso do Pedro e Paulo, nós terminamos a história com a ideia de que eles vão lutar o resto da vida, que não vai haver acordo entre eles. Nos outros casos, nós temos várias mortes aí de personagens que denotam isso. Quer dizer, quando você tem dois manda-chuvas ali,
um deles tem que desaparecer para que o outro se sobreponha. Tá? E, de novo, isso não acontece só em Machado de Assis. Né? De Machado de Assis para cá, nós vamos ter muito essa relação de alguém tem que desaparecer para que o outro sobreponha. Né? Dentro dessa relação aí entre pares, entre sujeitos que tenham o mesmo poder, a mesma formação, ou até a mesma importância, relevância social, dois não podem ocupar o mesmo espaço. Então, um deles tem que desaparecer. Né? Um deles fatalmente tem que morrer, sair de cena para que o outro se estabeleça. Né? E como eu falei, isso na trajetória do romance é muito evidente. Tá bom? Gente, vamos parar por aqui, porque também nosso tempo já acabou. Tá? Na segunda, nós vamos agora, aí sim, falar exclusivamente sobre o Quincas Borba, que é a obra aí cobrada para o vestibular. Tá? E aí nós vamos ver algumas especificidades dentro do romance, né? Se der tempo a gente retoma alguns desses conceitos, mas basicamente essa crítica que eu mostrei aqui é o que vocês vão encontrar em todas as narrativas de Machado de Assis. Né? O que a gente precisa agora é pensar no Quincas Borba dentro das suas particularidades de construção, de formação, né, para retomar aí alguns temas importantes. Tá? Eu queria ouvir de vocês dúvidas, perguntas, se alguma coisa não ficou clara, se querem que eu reexplique, fiquem à vontade agora, podem abrir os microfones que a gente tira as dúvidas.